Salve, salve, meu mano. Muito bom dia. Ó o Opa, Paulo aí. bom Bom dia, dia. Paulo. Salve, bom dia. Tudo certo? Como é que estão os senhores? Tranquilo, estamos aí na força, né, na caminhada, fazendo 1000 reuniões, como sempre, né? Várias coisas, Ansiosos para o tudo junto final e de misturado. semana? Oi? Ansiosos para o final de semana? Afinal, hoje é quinta, né? Amanhã Ah, é é. sextou. Tá chegando a hora. Isso aí. Rapaz, depois você vai ter que contar pra gente aí o que que é essas reuniões todas aí que vocês fazem, porque a gente Bom, quer saber aí do mapa da mina também, viu? com certeza, com certeza. Vamos falar. Galera, Galera, para vocês então que estão assistindo a nossa live, que vão assistir nos cortes que a gente vai fazer, ou que vai assistir na íntegra no YouTube da Casa do Meio do Mundo, essa aqui é uma das lives que a Casa do Meio do Mundo tem feito para que a gente possa popularizar cada vez mais e acessibilizar a partir de dados, informações, contextos, ou de quem já escreveu, ou de quem está executando, como você pode ter um ponto de partida na escrita do seu projeto cultural e por aí vai. Então eu peço carinhosamente que você, ao ver esse corte, que você, ao assistir essa live, possa compartilhar e muito, certo? Porque aqui é conteúdo de utilidade pública e a gente precisa disseminar cada vez mais as boas novas, certo? Ó, então, aqui para a gente começar, eu queria pedir aí para Renato, para Paulo poderem se apresentar, falar um pouquinho aí da onde eles vêm, o que eles fazem, o que é o Baile das Américas. Cara, tô desde o dia que eu conheci vocês, tô louco agora para ir nesse rolê, hein? Ó, que eu já faz tempo que não vou para um rolê, então a expectativa do lado de cá tá muito alta, viu? Opa, com certeza. O baile ele tem várias versões, né? Várias formas de acontecer. Atualmente ele está em forma de festival, né? Mas foi muito conversado até nas nossas lives, nos nossos encontros aí com a Casa do Meio do Mundo. Como tem esse potencial de formação também, né? Esse potencial de exaltar uma cultura e também informar sobre música, sobre política, sobre história. Tudo ali tendo como centro a música, né? E aí como que funciona, né? Acaba que eu sou o vizinho do Paulo, né? A gente teve uma caminhada muito longa aí nesses anos, só que cada um no seu canto, né? Cada um no seu corre. E aí a vida nos juntou agora, né? É, Nos conhecemos, lembro muito bem, e a gente já tinha essa experiência primeiro, né? Na área, eu na parte da produção, da discotecagem, no hip hop, e o Paulo na parte de produção cultural, de gestão de espaço, gestão cultural, né? E a gente se encontrou a partir dessas vontades, né? A gente começou a juntar e viu que a gente estava num momento de vida também de que a gente que estava coincidindo, né? Eu tenho a formação assim de DJ em produção musical, lançamento de música do hip hop, vai fazer 10 anos ano que vem. Então também participei de capoeira, sempre estava envolvido capoeira, maracatu, né? Mas foi na produção que eu me encontrei, né, como nome de Malungo, e comecei a lançar é, mais na área do hip hop, do rap, do black, funk também. Então já tenho esse trabalho de muitos anos, né? E aí agora, mais recentemente que eu comecei a organizar nessa forma da discotecagem, né? Então a discotecagem é uma forma também de levar esse trabalho à frente. Não se propõe a ser só uma seleção, né? Mas também ser produtiva, né? E a gente propõe que o baile seja produtivo também. Que todos os artistas que, né, têm uma relação com a gente também tenham ali um lugar para expandir sua criatividade, para colocar suas ideias e também para lançar, né? Porque a gente sempre fala que, além das ideias, acho que a gente falou nessa formação na Casa do Meio do Mundo, que tem que colocar em prática, né? Tem que colocar ali de uma forma que, por exemplo, o edital pede, que você tem que se adaptar a uma linguagem, tem que adaptar ao projeto, e o importante é acontecer, né? A gente fazer acontecer. Quer falar? É isso aí. Jesus, Salve, meu irmão. mano, a ideia é o encontro, né? Então, o baile, acho que o baile existe, né? O tempo todo, né? E o Baile das Américas é uma proposta de fazer ele existir
de uma maneira ampliada, né? Reverberar essa nossa necessidade, nossa vontade de encontrar, né? De compartilhar, de estar junto e tudo mais. Então, aí a gente fala da casa do meio do mundo, é que a gente mora na rua Mundo Novo, né? E, e essa mistura, cara, é o creme, né? É o creme do baile, quando a gente fala, né? É aquela Creme sensação de la boa, mano. creme. Creme de la creme. Exatamente isso, cara. E aí a ideia é juntar as nossas experiências, né? Expertise, habilidades, que, tipo, com o tempo a gente vai aprendendo e vai entendendo também que a gente tem mais vontade de aprender, por isso que a gente se encontra também para poder compartilhar, né? E esse conhecimento, as experiências e tal. E então, assim, a ideia, eu trabalho, né, comecei a trabalhar com 18, 19 anos num coletivo, né, chamado NCA, Núcleo de Comunicação Alternativa, que foi um dos primeiros coletivos de audiovisual, de vídeo popular das quebradas lá da Sul. E a gente trabalhava com produção, difusão, exibição, né, e formação em audiovisual. Então, para mim, a ideia sempre foi pensar a coisa conectada nesses eixos e isso se conectando dentro de uma perspectiva de rede entre vários coletivos e tal, né? O NCA nasce da ideia da BVP, que era a Associação Brasileira de Vídeo Popular, dos anos 80, 90, que conectava coletivos do Brasil todo, então, da comunidade ribeirinha do Pará, com a galera em Santos, Bahia, enfim, conectava coletivos numa época que não tinha internet, né? Que não tinha essa facilidade de encontro aqui que a gente está agora podendo usufruir, né? Então, é isso aí nasce o NCA. A ideia desde então, a minha ideia de trabalho, de relação, vem dessa ideia de poder construir, né, uma rede, um entendimento de que esses eixos, formação, difusão, produção e exibição, né, são eixos que se complementam. E eu acho que, e acredito no Baile das Américas nesse sentido, no sentido da produção, do criar, no sentido de um meio de difusão de ideias, né, de informações, de momentos de troca, né, de pessoas que se encontram, que a gente estava falando sobre isso, né? Então tem esse momento de formação também, entendeu? Pensar também como um serviço de interesse público também, sabe? A gente pode criar uma rede de informações que necessidades, por exemplo, de imigrantes, pessoas refugiadas, né? Que precisam se entender dentro desse espaço e que tem uma transição de muitas vezes muito difícil, né? Que é feita e tudo mais. E que isso conecta a nossa história, né? Ancestral e tudo mais. Então, assim, a, a proposta que eu vejo do baile misturada também com o que eu sou, com o que eu entendo, com conhecer Malungo, conhecer você agora também, vai nessa ideia, mano. Que da hora, cara. Quando eu conheci vocês e entendi o que era o Baile das Américas, e só para dar um spoiler aqui para a galera que está nos assistindo, a ideia é juntar a cultura brasileira, vamos se dizer assim, junto com a musicalidade, com toda a história da América espanhola, né, que não é espanhola coisíssima nenhuma, na verdade, né, colonizada aí pelos espanhóis. E isso, para mim, sobretudo, é muito importante, porque quando eu estive no Uruguai, por exemplo, ver o fluxo, né, da galera transitando entre Uruguai, Argentina, Chile, no diálogo, nas feições, me impressionou bastante e que me fez questionar, pô, mas por que o Brasil... Ah, na verdade, a gente não viaja nem dentro do próprio país, ainda mais para fora. Então, trazer toda essa experiência cultural, trazer esse intercâmbio, esse conhecimento para a gente que é tão órfão de conhecer mais sobre a cultura vizinha, é, sem sombras de dúvidas, assim, fundamental. Mas deixa eu fazer aqui uma pergunta para vocês. Vocês, obviamente, já na conversa que nós fizemos, vocês já falaram das experiências na gestão de projetos culturais, né, de captação de recursos, né, de viabilidade para esses projetos em outros editais. Mas o que foi que fizeram vocês esse ano a escrever o edital para a virada cultural? O que moveu vocês? Muitas coisas, eu acho, né? Pelo menos falando da minha parte, é um desejo bem antigo, né? Eu, pelo menos, frequento muito tempo já essa virada. E eu acho que
é bom levar para a virada uma proposta que expanda, né? Porque ela se foca muito na cultura aqui da cidade, e a gente também, a gente vem como uma novidade também, né? É, de integrar outras etnias, outras culturas à cultura brasileira, né, como foi dito. E também a gente, na verdade, também tem uma pegada da diáspora negra também, né? Porque também tem a diáspora negra que nesses países foi fundamental para o surgimento, para a base desses gêneros, né? E claro que com isso, muitas vezes eles se conversam entre si, né? A gente faz uma conversa, por exemplo, entre o dancehall, forró, piseiro, que tem umas células rítmicas que são aproximadas justamente por essa fonte africana que eles têm, né? Então, a gente, a partir da construção sonora, a gente faz essa integração, né? Também na parte da vocalização, que a gente tem o nosso DJ Pablito, que ele não pôde estar aqui hoje, mas ele é um DJ do Chile, ele tem muita base de reggaeton, que ele diz que é como se fosse o funk deles, né? Que tem, toca na rua, ele até foi recentemente no Chile, estava tendo como se fosse um bailão, né, de ano novo, de virada de ano lá em Santiago, e aí o que mais rola é o reggaeton ali Já tem daquela época. projeto para o Baile das Américas Chile? Ah, tem que ter, É tem que ter. isso. A ideia é expandir, com É isso certeza. aí, ó. E no Chile, também no Paredão, também, né, no Nordeste. Aí a nossa ideia é expandir bastante. E aí ele vê muita semelhança, né, entre essas culturas, que aí é interessante, né, a gente pensar como essa diáspora, ela foi tomando uma proporção e, ao mesmo tempo que ela resiste, mantém os padrões antigos, ela se reinventa, né? O reggaeton em si também já foi um gênero que se reinventou muito, assim como o funk, né? Começou uma maneira mais comercial. Tanto que a gente vê que no início tinha o funk proibidão, né? E hoje em dia tudo é proibidão, né? Na verdade, não ficou ali restrito, né? O funk proibidão. Ele tomou o Mandelão, já tá tomando, já assume essa ideia de falar de sexualidade, né? Falar de temas que são tabus, né? Na sociedade. Então, assim como essa ideia teve no funk, teve no reggaeton também, e a nossa ideia a gente sempre fala que nosso projeto é metafísico, né? Porque a gente fala de território, a gente fala de tempo e de espaço, né? Então, aquele espaço, naquele tempo, como se construiu, e o que esse diálogo pode ser feito, aí no caso da virada cultural, né? Com certeza a ideia é a gente adaptar todo aquele caldo cultural do centro, né? Então, adaptar toda essa nossa proposta àquele tempo e àquele espaço, né? Fazer uma experiência transformadora no tempo e no espaço ali. Então, o objeto de desejo era justamente poder levar o Baile das Américas, que já acontecem nas bordas da cidade, para o centro, aproveitando aquela ebulição toda. Mas, Paulo, fala aí para a gente, para a galera que é artista, que tem um baile também, que é DJ, que tem uma banda, por que a virada cultural é um processo importante de um espaço vital para que esses artistas possam ter ou passarem a ter experiências com formação de público, enfim. Por que vocês viram a virada também com esse aspecto, como um edital importante de participar? A virada cultural é uma política pública, antes de tudo, essencial, né? E eu curto a virada desde que começou, né? Até as primeiras edições eu curti mais, assim, intensamente, de virar mesmo e tal, e circulando, né, com essa e podendo entender nessa liberdade de poder escolher, né, o que você quer curtir, né, porque a diversidade, o repertório, as linguagens sempre foram diversas, né, na virada, ocupando o centro da cidade, o que era muito importante, continua Paulo, sendo muito importante. a gente vai fazer os cortes. Aí eu queria que o seu rostinho, que é lindo, aparecesse um pouco mais na Aparecesse, tá? não, Pronto, por causa do áudio. Então, essa ideia, cara, de poder, né, ocupar o centro e poder ter o poder de escolha, né, de você vir de onde for que você seja, da cidade de São Paulo, que tem as suas muitas diversidades, né, de desigualdades, e, enfim. Então, poder livremente curtir, circular pelo centro, podendo escolher o que você quer, ocupar esse espaço que remete a outras ocupações históricas, políticas, sociais que tiveram, né, na cidade de São Paulo, nos anos 70, 80, e falar de linguagens de cultura que dialogam como
né, o hip hop, o rap, o reggae, que estava presente no centro de São Paulo nesse momento importante de ocupação, né, e de resgate, né, de reconhecimento e tudo mais. Então, e a ideia depois de descentralizar a virada, de também acontecer, foi um movimento importante, né, mas entendendo essa programação que também se constrói nas periferias e se constrói no centro, né. E aí, conversando até contigo, a gente falou sobre a revirada, né? A virada, a revirada, a revoada, né? De sair em bando, de se encontrar em bando, entendeu? Que é um negócio também ancestral que a gente perde numa cidade como São Paulo também com as coisas da correria, do individualismo, da competição, da loucura, da desigualdade. É fazer com que contribuir com o nosso tempero para esse creme, esse caldo que é a virada, né? Que é o Baile das Américas também, enfim. E então acho que a ideia é essa, né? Com certeza. Se eu entendi, então, corretamente, para quem nos ouviu e está desejando estar na virada em 2026, participe da virada, porque a virada é o molho. É o molho, é isso. É isso Virada mesmo. é o caldo, né? A gente vê que tem muitas cenas, por exemplo, a nossa ideia é fazer um intercâmbio, né, entre as cenas. Então tem a cena do Black, da Black Music, que é muito forte em São Paulo, do samba rock e tudo mais, né? E aí, só que geralmente é separado, né, da cena do Lencial. Tem ali no Anhangabaú também bastante, tem ali no centro. E tem uma cena muito forte, né? E do reggaeton já é mais em casas, em clubes. E tem alguns eventos também ali no Bexiga. Então a cena já está ali, né? As cenas estão ali. Talvez uma integração seja benéfica para todos ali, né? Então, e essa ideia, cara, do Nordeste, do forró, do piseiro, do Norte, do carimbó, né? Essa mistura que faz parte desse caldo que é nossa, tá ligado? Tipo, e isso como parte das Américas, né? Como parte dessa ideia, entendimento dessas Américas. Tá uma discussão, né? Questões políticas falando o olhar que a gente tem, qual que é esse olhar que a gente tem para as Américas, né? Historicamente falando, pensando passado, presente e pensando no futuro, né? Então, eu vejo assim, por exemplo, já gravei um documentário chamado Oxente Bexiga, né? E, cara, há 20 anos, há 30 anos, sabe, sai, tipo, o busão sai dali, tipo, entendeu? Clandestino, na 13 de maio, no Bexiga, e vai pro sertão do Ceará, em Mombaça, entendeu? E o documentário, ele atravessa, então, fala do Quero Bexiga, né? Por esse assistir. olhar. Oi? Quero assistir. Ah, sim, depois compartilha. E aí eu fiz um documentário também, de E se, segunda-feira, ó, e se você que está assistindo quer assistir também, já escreve, eu quero ver o documentário de É esse. Paulo. É esse. O documentário, ele é da produtora Caramuja Filmes, né? Dirigido pelo Daniel Fagundes, que é meu compadre e parceiro de vida e tal, e de trampo, né? A gente fez parte desse mesmo coletivo que eu falei inicialmente. Mas eu fiz vários trampos com ele e tal, e outros projetos, né? Principalmente de audiovisual e tal, envolvendo, né, a comunicação social, audiovisual, o mediativismo, né? Então, assim, cara, a ideia é com que a gente. Aí eu tava falando só sobre essa experiência de estar no centro também, né? Vivendo isso, né? Produzindo, né? Encontrando os amigos e tal. Então, eu fiz um documentário sobre ali a comunidade senegalês que tem na Praça da República, que toda segunda-feira se encontrava para tocar, para dançar, para estar junto e tal. E aí, tipo, toda segunda-feira no entendimento de comemorar a vida, entendeu? Comemorar que estamos vivos, né? E eu acho que a gente tá num momento, e não só de hoje, mas de sempre, né? De celebrar a vida, né? Eu acho que isso é importante e acho que celebrar ela juntos faz ainda mais sentido. E por isso que eu falo que o Vale das Américas é esse encontro, né? Com certeza. E até porque a nossa ideia para outros editais é o baile iniciar de manhã com uma formação, né? E o baile ser o desfecho dessa formação, né? Inclusive com o profissional ali que está envolvido na formação, fazer essa celebração mesmo, né? No final, é uma das formas de resistência. A gente, claro que a gente quer sempre a ampliar, né? Formar e tudo mais, mas o próprio baile em si, além de ser uma resistência simbólica, uma resistência prática também, né? De empregar profissionais da dança, da música, profissionais da produção estrutural.
e procurar fazer isso com os profissionais do território, né? Fortalecer a economia circular do território, que esse dinheiro a gente sabe que quando vai para o pessoal dali, ele é usado ali também, né? Então o dinheiro começa a girar. E também, quem sabe, fortalecer que venham mais incentivos, né? Seja de empresas, seja do governo principalmente, e para ver que ali todo o território dessa cidade ele é muito fértil, né? Inclusive de vocês também aí na Zona Leste, né? Zona Vocês Norte. estão lá, Zona Norte, né? Que é ali Guarulhos, ali, né? Quase pertinho. Porque Guarulhos pega um pedaço, né? Faz divisa aqui com um pedaço da Norte, com um pedaço da Leste. Guarulhos é muito grande. E o baile, a ideia é essa, a gente fez centro, né, Zona Oeste, vamos chegar aí, meu. Vamos chegar aí. Por favor. Aí a ideia é Nordeste, Norte, e aí falou Chile, já a gente falou, né? E aí vamos, mano, vamos embora. Mas, ó, a gente já falou aqui que é importante participar, né? Para o artista que quer chegar junto, é importante se inscrever nos chamamentos da virada cultural, porque a virada é um molho, é uma política pública e ela, sem sombras de dúvidas, serve para qualquer agrupamento, para qualquer artista, para qualquer proposição cultural, seja ter projeção ou, de alguma forma, fazer ali uma rentabilização, né? Rentabilizar o seu trabalho, profissionalizá-lo ainda mais. Mas quais foram as dificuldades? O que vocês encontraram, né, na escrita, na proposta, né, da virada cultural que vocês podem trazer aqui para a gente? E se foi difícil colocar o conceito que vocês construíram para o Baile das Américas com o que o edital, né, de chamamento da virada cultural permitia, ou se no caso da virada foi algo bem livre, bem tranquilo? Traz aí essas nuances aqui para a gente. Então, eu, apesar de ter participado já de vários editais, de ter sido contemplado em alguns, né, principalmente através do coletivo, né, do NCA, e nunca tinha participado do edital da virada cultural, né? E o projeto já existia, né? Então, assim, o edital da virada cultural contribuiu também para a gente poder pensar melhor o projeto em relação a um edital, né? Porque acho que tinha muita coisa que a gente discutia que já estava reeditando do projeto inicial, ainda mais a partir desse encontro com o Renato e tal. E o Renato que trouxe, né, o projeto, e aí eu entrei na história falando assim, vamos pensar e tal, não sei o quê. Agora a gente chegou no momento esse ano, dos editais, né, com esse projeto especificamente. E aí, a virada chegou, né, a gente sabia da virada, que ia para o edital, né, abriu e tal. E aí a gente começou a estruturar dentro do que se pedia ali, né, no edital, na plataforma e tal. E, cara, achei muito tranquilo poder preencher, assim, achei a estrutura, que às vezes você encontra alguns editais que é muito repetitivo, né, o que pede, ou às vezes não é tão claro naquilo que pede, enfim. E eu achei, assim, bem... eu acredito que qualquer pessoa, mesmo que não tenha experiência com editais e tal, mas que tenha um projeto legal, que consiga ter esse acesso e tal, não tenha tranquilidade para escrever um projeto, assim, sabe? Então isso eu acho legal, porque apesar de ter um momento ali que você precisa comprovar algumas experiências e tal, eu acho que essa parte das notas, um entendimento melhor sobre isso, eu acho que poderia se ter algo mais explicativo nesse sentido, né? Acho que principalmente até para pessoas que não participaram do edital antes, ou que estão começando agora e tal, com projetos, enfim, e participando de editais. Mas, de uma maneira geral, assim, eu vejo uma experiência bacana, e também é um tiro mais curto, né? Você não demora muito tempo para ter um retorno, você não demora muito tempo, porque já está virada, já está para acontecer, né? Uhum. Então, acho que isso casa com a necessidade do trabalhador também, da cultura, da arte, né, mano? Que está precisando sempre movimentar, né? Sim. Então, essa simplicidade tem os prós e os contras, né? Assim, é mais fácil porque a gente sabe que a estrutura toda da Prefeitura de São Paulo, então não precisa se adentrar muito sobre gastos, né? Sobre planilha de gastos e tudo mais, nessa questão estrutural. Porém, o desafio é primeiro você saber que você está concorrendo com muita gente, porque é uma visibilidade muito alta, né? E sendo que é um tempo muito curto de tempo, né, para você preencher, e é muito perto também da virada, então sabe que o avaliador ele vai passar muito rápido pelo seu projeto. Então, eu acho que a especificidade desse edital foi
você tem que apresentar seu projeto, o conceito, o começo e o fim dele, tudo, né? Em poucas palavras ali, porque o espaço é muito pequeno ali para você escrever, e sabendo que ele vai passar, e vai ver 1.000 editais por dia, sei lá, e tem que ter alguma coisa no seu diferencial, né? Você tem que trazer seu diferencial. Também o lance do espaço ali para colocar foto e tudo mais. Você já coloca uma logomarca, já coloca algo, uma identidade visual sua, né? Para daí você pensar em em chamar a atenção, né? Diferente de outros editais que dali tem um grande espaço para justificativa, objetivos, tal. Esse é algo mais direto, né? Quase como se fosse um concurso, parece. Então é como se você está se inscrevendo para um banco de talentos, como se fosse, né? Então, pelo menos para mim, foi essa visão que a gente tentou Pode fazer. detalhar um pouquinho mais aí quais foram as perguntas, o que deixaram vocês. Pô, aqui eu tenho uma resposta da hora para fazer. Ah, e aqui eu preciso pensar um pouco mais, até para que a galera possa entender um pouco mais dessa estrutura simplificada como vocês estão trazendo. Uhum. Eu acho que principalmente na proposta, né? Você na parte da proposta, trazer alguma base em poucas palavras ali, tem que ter uma ideia bem redonda do projeto, né? Bem Se você sucinta, colocar que o né? seu projeto é só uma música, né? Meu projeto é levar a música. É algo muito vago, talvez, né? Talvez você tenha que ter uma filosofia por trás, algo que dê para colocar ali brevemente, porque a gente tem em outros editais o espaço de colocar um histórico, né? Falar da cultura, como ela se desenvolveu. E nesse a gente sentiu, né, nessa parte pelo menos da proposta, que é algo mais direto, né? A gente achou um tanto limitado, assim, mesmo para a quantidade de caracteres, né? Dizendo assim. Uhum. Porque a gente via que, tá, tudo bem, que é um exercício interessante também para a gente, no poder de síntese da ideia, do que é e tal. Mas a gente geralmente trabalha isso em objetivos, né? Do objetivo específico, objetivo geral do projeto. Então, nessa parte de proposta, que é a parte mesmo do caldo, né? A gente trabalha a questão da justificativa e tal, porque às vezes não tem uma parte justificativa. Então, é a proposta. A proposta já é junto com essa ideia da justificativa, né? Eu tenho quase certeza que eu me lembro, acho que não tem separado, assim. E aí, quando você pensa proposta, amplia muita coisa no sentido para você explicar, contextualizar e tal. Então, a gente achou é, um tanto limitador, assim, mesmo a quantidade disponível de caracteres ali naquele momento. E como eu tinha citado já também a parte da nota, né? Que até a gente ficou na dúvida como que dava isso e tal, entendeu? Ele é muito vago, assim, muitas coisas, né? O próprio cronograma dele é muito vago. E aí na parte do orçamento também, Orçamento, a gente tem que basear, sei lá, em outros shows, né? Então, a gente sabe se colocar um orçamento muito alto, as chances diminuem, né? Só que o que é alto, o que não é, né? A gente não tem essa base, assim. Tem um E sendo que outros, parâmetro, né? então, sendo que outros projetos é tipo, vamos te dar esse dinheiro, vai lá e organiza esse dinheiro, né? esse detalhe. Já na virada, não, você tem que propor e, na verdade, eles nem questionam tanto o que vai ser usado para cada um, né? Porque o básico eles vão dar, mas eu acho que é esse desafio de tentar estimar, né? Aí a gente conversou na nossa mentoria, né, do que colocar, e aí você falou que é o seu trabalho, né? Você tem que valorizar o seu trabalho e ver mais ou menos uma média ali do que você acha que é justo, né? Quer dar uma Sim. abertura, Vitor? Pode, querem falar? Não, Posso não, falar? sério. Não, a poder precificar o valor das nossas ações, ter orçamento que coadunem, né, com a execução, com a realidade, é de fundamental importância, porque ao propor um orçamento que esteja desconexo com a relação, com a execução do projeto, o que acontecerá além de frustrações, decepções, talvez o projeto não executado e o impacto que causaria ele ser deficitário, não conseguir alcançar o impacto, porque houve aí uma discrepância entre orçamento e execução. Então, a gente precisa prever tudo, precisamos planilhar, não precisamos ter. Gente, eu tenho acostumado a falar recentemente assim, ó, somos artistas, esse é o nosso ganha-pão. Se nós não nos valorizarmos, quem valorizará? Então, deve partir, obviamente, da gente esse processo de valorização, até para que a política pública, o Estado, passe a cada vez mais
valorizar esse setor tão carente, mas tão importante na formação econômica, né, no PIB deste país. Mas, assim, ó, ainda falando do projeto, o que vocês falaram assim, pô, isso aqui a gente vai matar pau, isso aqui é o que garante que a gente vai passar? Ah, não, só mais uma questão ainda falando sobre o edital em si. É, eu acho que não fica tão claro o prazo, o limite de inscrição também do projeto, sabe, no edital. Assim, né, em relação ao retorno, né, que a gente Retorno, precisa né? ter e tal, isso também não fica muito evidente, assim. Fica a E cargo da secretaria informar, não é? Quando eles acharem que é, tem que informar. é. Diferente E dos muitas vezes você trabalha editais, com que você tem uma trabalha com data, um né? limite, né, de data já estipulada pelo próprio edital, isso é explícito, né? Uma das coisas que aparece, fica muito evidente no edital, né? O prazo de inscrição, de retorno, de resultado, né? Enfim. O prazo de inscrição até tem, mas assim, a aprovação, né? A data de aprovação. Isso. Mas, bom, falando sobre essa questão que ele trouxe, Eu acho que assim, o que Só um é. detalhe, Malungo, antes, porque o que você traz, eu Paulo, tive é essa- transcendente justamente para a gente pensar como que nós, enquanto artistas, pessoas que somos formadores de opinião, que transformamos, né, contribuímos com a transformação da quebrada através da cultura, incidimos, né? Ó, no início do ano, por exemplo, em fevereiro, teve a minuta dos editais, né, dos chamamentos, então a secretaria vai, diz que está aqui aberto para que você possa colaborar com a escrita desse edital. Acho que estes processos, né, não apenas nós, enquanto artistas, de acessarmos a política pública, mas nos tornarmos também quem opina pela política pública, por quais caminhos, por quais alterações, quais mudanças precisam ser feitas, também precisam ser nós, sobretudo como cidadãos que somos. Então, pô, depois eu vou rever aqui toda a live, vou anotar tudo que vocês fizeram e vou levar lá para o nosso grupo no Facebook, que é Estratégia de Engenharia Cultural, que pensa não só apenas na escrita, né, de como a gente pode compartilhar conhecimento para que mais pessoas possam acessar as políticas públicas, mas para que nós, enquanto agentes culturais, cidadãos, também possamos incidir, né, fazer o tal do advocacy, para que a lei, para que os editais, para que os incentivos fiquem cada vez mais acessíveis, compreensíveis, entendíveis e por aí vai. Nem sei se existe essa palavra, entendíveis, mas fica aí já o registro desse daqui lá na frente. Outra hora vamos falar de direito autoral. Opa! Mas lá na frente, Perfeito. se a palavra existir, já sabe que saiu daqui, ó, da live com o Baile das Américas, certo? Salve, DJ Betão. Só dá um alô aqui para a galera que está chegando, tá? A galera que já passou, né? Cacilva, Zé Paiosso, Boa Souza, a Luana. A Luana e a Ingrid hoje não estiveram aqui porque tiveram compromissos externos e que, por conta do tempo e da disponibilidade, não estiveram aqui, mas pediu para deixar para vocês dois, nossos convidados, e para a galera que nos assiste, um beijo, tamo junto, e não deixa de seguir aí a Casa no Meio do Mundo nas redes sociais, tá? O Renato, Black Friend, a Brumaga, DJ Betão, nós precisamos se encontrar, DJ Betão, certo? Então, galera, o que eu queria propor aqui para vocês já é uma segunda live, tá? Porque também por questões de horário e compromissos familiares, eu não vou conseguir muito me estender, e a gente também quer muito falar do edital do SESI, né, que vocês também se inscreveram. Acho importantíssimo incidirmos não apenas nos editais, sejam de renúncia fiscal, editais diretos, né, do Estado, mas também os editais filantrópicos, assim como a gente falou na terça-feira do Pulsar, né, do edital Pulsar, o do SESI ele é muito importante, pode oportunizar e potencializar uma série de artistas na quebrada. Então, eu quero, para explorar um pouquinho mais aqui sobre a virada, propor para vocês para que a gente faça uma nova live
remarque para a gente tratar só do edital do SESI. E porque tá da hora, cara. Faz muito tempo que eu não vou na virada cultural. Quando eu conheci vocês, quando eu conheci o projeto, falei assim, ó, esse projeto vai passar e eu vou na virada de novo. Então vocês não sabem o quanto eu estou empolgado, né, para que o projeto passe, para que eu possa ir visitar vocês, para que eu possa sentir essa vibe e essa energia desse projeto tão gostoso, tão importante e essencial para a cultura aqui da cidade de São Paulo. A gente já falou um pouquinho aqui sobre as problemáticas que o edital traz, né, o que poderia aperfeiçoar. Neste sentido do aperfeiçoamento, pelo que vocês escreveram, né, das dificuldades aqui relatadas, o que vocês sugeririam para que nas próximas edições desse edital pudesse ter, para que ele fosse cada vez mais amplo e acessível? Assim, só um comentário sobre o nosso projeto. Para a virada, a gente vai. Nossa proposta é de convidar duas cantoras, né? Uma brasileira, uma de outros países, e uma da velha escola e uma da nova escola, né? Então, trazendo esse encontro intergeracional, intercultural também, que é a nossa ideia, né? De adaptar o Centrão, que é aquele turbilhão, mas sempre mantendo a base do projeto, que é essa encontro intergeracional, intercultural. Aí creio que sobre possíveis melhorias, talvez primeiro, uma coisa boa que eu gostei do edital da virada cultural é por ele ser assim, ter essa proposta mais prática, ele permite você anexar mais conteúdos, permite você trazer uma ideia mais visual do seu projeto, né, que muitas vezes você vai ter só através do portfólio, ele traz algumas formas além, né, que são os links e os conteúdos. Porém, talvez o próprio edital em si pudesse ter mais um conteúdo no edital, né? E detalhar o que ele está pedindo ali. Não, geralmente são algumas frases soltas, né? E talvez se ele desse mais um norte para a gente, porque, né, quando você fala de cultura, fala de território, fala de objetivos, dependendo de onde você está, dependendo de onde é o projeto, é totalmente diferente, né? Um projeto que é periférico, ele tem uma proposta cultural muito diferente, que às vezes um projeto central que só tem uma proposta de uma cultura europeia, né? Uma cultura de elite, ou que não tem esse conteúdo por trás. E talvez, por ser uma coisa muito objetiva, a gente não pôde deixar tão claro essa nossa diferença, né? Que tem uma diferença filosófica por trás, que não se trata de apenas a música, o espetáculo por si, e que, além disso, é um projeto multicultural, né, que a gente quer incluir a dança, a gente quer incluir moda, tudo voltado para essa diáspora africana. E talvez a gente precisou ser mais objetivo do que falar sobre isso, né, filosoficamente. Falando só mais uma coisa do projeto, né, do Baile das Américas, dia 18, né? 18 de abril. Dia 18 de abril, é sábado, próximo sábado, não esse sábado, o outro, né? O Baile das Américas vai rolar ali no Bar do Biro, né, na Vila Madalena. E endereço que eu não me lembro agora de cabeça. Rua Harmonia, né? Rua Harmonia, né? Na Rua Harmonia. Na frente do Beco do Batman ali. Isso, a partir das 5 horas, né? E então tenho todos convidados. Hora do merchan. É isso, hora do merchan. Né, a gente vai trazer uma proposta voltada principalmente para o piseiro, samba rock e o funk, né? Então a gente quer agradar esse povo, principalmente o público nordestino, né? Que gosta muito de piseiro, de seresta, né? De forró. E aí depois trazer o samba rock, que é uma coisa bem paulistana, né? Junto com o samba. E aí a gente costuma sempre terminar com funk, né? Que já é tarde da noite, todo mundo só quer dançar. E a gente termina com funk ali. E aí isso, então, tem essa proposta, só finalizando, essa proposta das cantoras, né? E a gente não tem isso fechado, então, cantoras que quiserem trocar ideia aí, tipo, somar, chegar junto para participar do baile com a gente, e acho que seria bacana também, né, receber essas pessoas que se interessem e tal, e possam fazer essa parceria com nós. Enfim. Agora, ainda falando sobre o edital, né? Acho que além das coisas que o Renato já trouxe, que eu já tinha falado,
é uma coisa que eu tive contato com uma, tipo, uma informação, né, sobre o Aldir Blanc, o edital do Aldir Blanc, né, a PENAB, de ter a possibilidade, eu não sei como é que está isso atualmente, mas de ter a possibilidade, eu acho que essa ideia para qualquer edital pode ser válida, assim, de você inscrever um projeto por áudio, sabe? Por exemplo, aqui a gente está falando da virada especificamente, né? São Paulo e tal, mas enfim, também por isso, não só, né? Mas tem editais, né, de vários lugares, comunidades, comunidades às vezes tradicionais, quilombolas, comunidades indígenas e comunidades, pessoas que não têm a escrita como, né, a ferramenta de contar uma história, de explicar algo, de, né, justificar algo, de propor algo. Então, assim, ter uma possibilidade, né, de áudio, e acho que tem a ver com acessibilidade, áudio e vídeo, isso tem a ver com acessibilidade, tem a ver com democratização de acessos, né, enfim. E que tem a ver com a proposta também do nosso projeto. Acho que isso antes do projeto Baile é uma proposta de política mesmo pública, né, e que precisa acontecer mais, né? E também o audiovisual acabaria equiparando, trazendo mais uma cor ali, né, no projeto, da base dele, como eu falei, no território ali. Provavelmente um projeto central não tem uma história por trás que o audiovisual poderia mostrar, né? Poderia demonstrar através do audiovisual essa história, as pessoas que participam no território ali, né? Realmente seria mais acessível, né? Tanto que a gente, né, esse pilar da democratização do acesso à cultura, que é o que norteia o nosso projeto, né? Show, É show, isso. show. Show de bola. Ainda tenho mais duas perguntinhas aqui. A primeira delas é, cara, vocês já escrevem projetos há muito tempo, né? Não são iniciantes, né, nessa jornada. Mas como que foi para vocês a gente se encontrar, a gente trazer as nossas impressões, a arquitetura do que a gente vem construindo nos últimos anos? Como que isso impactou a escrita do projeto de vocês? Enfim, se tiver que esculachar, é agora, viu? Jamais, jamais. Não, eu acho que foi uma experiência muito única, assim, eu pelo menos nunca tive a oportunidade de ter mentores, né, alguém que está ali preocupado, assim, com o projeto, para dar todo esse peso, né, essa construção que vocês têm, que vocês estão há mais de 10 anos já vencendo os projetos por aí. É, então, primeiro eu achei muito diferente nesse sentido de ser um encontro bem acessível, né? Um encontro bem, não é teórico, né? Um encontro de vivências mesmo, né? E eu senti essa comunicação, essa troca de ideia, bem sincera, né? Não uma coisa protocolar ou uma coisa direta ao ponto. Não, foi uma conversa entre a gente mesmo. A gente até teve uma resenha ali, que você tava com fundo diferente e tal. Então, ali, são momentos que marcam a gente, né? E com certeza, quando tem essa integração genuína, assim como eu senti quando eu fui visitar vocês também, que foi a proposta de vocês de receber genuinamente pessoas e projetos para ocupar a casa de vocês, para a Casa no Meio do Mundo virar um hub, né, de ideias, como se fosse uma avenida, né, para passar as ideias e elas se conectarem. Então, além da experiência em si de ter um mentor que eu nunca tive, que eu creio que poucas pessoas têm esse acesso, né, no mundo, no Brasil, assim, que estão escrevendo, assim como a gente estão escrevendo, e ter alguém por trás na construção é muito valioso. Além disso, tem essa questão de ser um encontro bem próximo, né? Um encontro com a linguagem bem assim, genuíno e próximo, né? Não se preocupar de não ser algo formal, porque, né, a gente é o formal ali no papel, né? Se a gente quer sair do papel para conversar de ideias, a gente não pode continuar sendo formal, né? Inclusive, às vezes, a gente tem que sentir a vontade para falar livremente, que eu me senti muito à vontade, né? Para ver o que vai sair dali, né? Da ideia. Às vezes a gente tem que soltar para daí ver o que sai dali, né? Quer falar um pouquinho? É isso. Bom, eu queria agradecer muito, porque eu não tive a oportunidade de ir no dia, né, com o Renato, e na academia na casa, eu ia falar casa, eu me ia misturar Mundo Novo, a nossa rua, com a Casa no Meio do Mundo. Pô, mas não sei se a gente falou por que se chama Casa no Meio do Mundo, né? E só depois que a gente descobriu. O nome veio antes da descoberta. Tem uma música do João Nogueira chamada Pro Mundo Morar,
que é uma música, é um samba, e que inclusive aqui na nossa trilha sonora no Instagram a gente coloca ela sempre, que diz: eu quero uma casa no meio do mundo, com gente chegando de todo lugar. Não tem porta, a janela já era, não tem frente nem fundo, a casa do meio do mundo é que eu quero morar. Quero uma casa. Eita. E aí a gente botou o nome do rolê, né, da coletividade, que hoje é uma organização que visa acessibilizar cada vez mais a cultura como processo transformador, a educação como base estrutural, né, de reorganização de nossa sociedade. Então a gente fica muito orgulhoso de o nome ter casado, né, com a proposta que a gente tem. Mas agora serão os senhores que serão os mentores de quem assiste a gente. Quais são as dicas infalíveis, o que vocês podem trazer desse processo que vocês já acumulam por experiência própria, pela própria trajetória de vocês, pelo encontro, né, que aconteceu entre a gente? O que vocês podem trazer para a galera aí que vai se inscrever no ano que vem? Você fala aí, né? Não, eu vou nem dar essa então, mas eu só queria terminar de agradecer Jesus e as meninas pela receptividade, pela troca. É isso que o Renato estava falando, foi muito natural, foi muito orgânico. Acho que teve uma questão de escuta importante de ambas as partes, né? Acho que e aí a gente se misturou como uma parte única mesmo, e é o corre que vocês fazem, a gente faz. Então a ideia, eu não é rasgação de seda, não, porque é reconhecer o valor que tem. Acho que é importante a gente reconhecer o nosso valor e poder reconhecer o valor do outro, porque estamos também no mesmo corre, né? Estamos nas mesmas lutas e estamos juntos, mano. Então, assim, só agradecer mesmo. E vamos levar o baile aí para casa no meio do mundo com essa música aí. Essa música podia rolar no começo, hein? Podia rolar no começo do baile. Mas desculpa, qual que foi a pergunta mesmo? Como que a gente poderia contribuir, dicas e tal? Cara, é uma coisa muito de experiência, assim, própria, no sentido de como cada um, né, se organiza, né? Como cada um se junta. E... Mas assim, cada vez mais, diferente da minha época, de 20 anos atrás, quando eu comecei, hoje em dia tem muita política pública, sabe? Tem muita divulgação nas redes aí, dos editais, das políticas, das várias formas de editais, de recursos, né, de financiamentos e tal, para os projetos. Então, ficar muito atento a isso. Eu acho que a ideia de rede, eu acho que é por isso que a gente está junto aqui também, a ideia de entendimento de rede, de se juntar a nós, entendeu? A gente está todo mundo no mesmo balaio, e vamos trocar ideia, e vamos, tipo, acho que um ajuda o outro, sabe? Tipo, a fazer um projeto junto, ou, tipo, chamar para fotografar tal evento, eu tô precisando de alguém para isso, eu tô precisando para aquilo. Então, acho que essa é a ideia do entendimento de rede, porque você sempre vai precisar de outras pessoas, você não vai fazendo tudo sozinho, né? Então, e acho que isso reforça o que eu já estava falando anteriormente, né, sobre a gente estar juntos e estar nesse entendimento de rede, né? Então, eu acho que isso é importante ser cultivado para quem quer escrever projetos, para quem quer participar de editais, para os produtores, gestores, artistas, enfim, né? Acho que é isso. Então, e até na questão da rede também, como uma rede de ideias, né? Você abrir espaço para o outro para ter contato com algo que você produz e como uma forma produtiva, né? Uma forma positiva, né? Porque eu acho que também é importante manter, com esse conceito de rede, vem a mutabilidade, manter os fluxos, né? Sempre acontecendo no projeto, porque eu acho que é muito comum de um coletivo, uma pessoa se fechar naquele projeto e não, é aquilo, e pronto, vou levar aquilo até o final, sendo que às vezes no intercâmbio, na troca, como aconteceu com a gente, né, principalmente nesse começo do ano, muita coisa se desenvolve ali, muita coisa que está acontecendo agora nesse nosso projeto, a gente nem imaginava, né? E esse lance de poder conversar com outras artes e tudo mais, o lance, por exemplo, de territorialidade, que foi falado muito nas nossas reuniões, né? Então, é algo que a gente, por a gente manter o diálogo sempre aberto, por manter esse fluxo de ideias e também manter também a constância, né, das reuniões, que a gente começou já falando das reuniões, que a gente está sempre se reunindo para falar, inclusive, sobre os pilares do projeto, né, sobre a filosofia por trás.
E aí isso expandiu muito e muita coisa surgiu disso, né? E nos pensarmos como seres políticos, né? Então, o que que a gente está compreendendo politicamente o nosso projeto, né? Qual que é a relevância dele? Qual que é o poder interventivo que ele tem de proposta, né? Acho que as pessoas têm que também olhar e aí, com certeza, conhecer, por exemplo, vocês foi muito legal porque ampliou os olhares, né? Você enxerga as coisas por um outro olhar, né? E aí isso vai ressignificando e dando gás para a gente também. Eu sou um cara que gosta muito de trabalho colaborativo, trabalho coletivo. E isso para mim não tem a ver com ter menos ou mais conhecimento técnico, mas tem a ver com criação, tem a ver com sentidos, tem a ver com potências, né? Tem a ver com que a gente junto pode multiplicar a mesma parada para acontecer, né? Então, e se rever e tudo mais. Então, acho que é tudo isso. E assim, eu até me questiono, muitas vezes me critico em relação a ter participado das assembleias, participar das momentos de decisão política sobre os editais, sobre, tipo, eu acho que é importante as pessoas se entenderem também nesses lugares, assim, né? E participar da construção de políticas, né? E se interarem o que tem por detrás, quais são as propostas, qual que é né? Enfim, ter esse olhar crítico, né? E esse ano a gente vai ter eleições, né? Enfim, então é um momento importante de entendimento do que está sendo feito, do como votar, né? Tipo, enfim. Massa, massa. Galera, eu queria ficar aqui a tarde toda trocando ideia com vocês. Vocês são muito da hora, projeto da hora. Eu tô ansioso mesmo para voltar à virada cultural por conta do Baile das Américas. A E revirada. eu tenho certeza aqui que toda a nossa audiência também vai chegar junto. E é isso mesmo. Então, eu queria aqui combinar com vocês duas coisas. A primeira delas é de que a gente vote no nosso grupo lá, a gente combina uma nova data para a semana que vem para a gente falar só do edital SESI. Eu, com Mi Bola, quis juntar essas duas grandes coisas diante de um grande projeto para falar numa live só e não dá. Esses meninos têm muito conteúdo, gente, tem muita expertise, é muito tempo no território pensando, agindo e só numa live não dá certo. Então, compromisso então firmado? A gente volta Fechou, para falar sobre o edital SESI na semana que vem. fechou. Então, Muito para vocês obrigado que nos aí. assistiram, ó, recadinho aqui rapidinho. Ó, essa live vai ficar no Instagram 24 horas. A gente vai disponibilizar para você ir assistir, anotar tudo que os meninos aqui falaram. Depois a gente vai tirar e a gente vai colocar só alguns trechos aqui, né, com as dicas mais importantes que eles trouxeram, que a gente não pode esquecer. E depois a gente disponibiliza na íntegra novamente no YouTube da Casa do Meio do Mundo, que logo mais a gente também divulga aqui para vocês, que a gente está fazendo uma mudança, como se fosse uma reforma, uma faxina aqui no nosso ecossistema de comunicação. E não poderia também deixar esse recado para vocês, porque a Casa do Meio do Mundo, aprovada no PROMAC 2026, realizará a segunda temporada do Prêmio Afro de Nagô, que é um prêmio que visa premiar, reverenciar, visibilizar artistas independentes, artistas do território que não encontram, né, oportunidades aí muitas vezes na mídia, na indústria elitista do nosso país. E você pode nos ajudar. Você pode assinar o seu nome na história, contribuindo com a gente com o seu IPTU. O IPTU é um imposto e que você pode fazer do seu imposto de investimento social, colaborando e investindo no Prêmio Alfred de Nagô. Certo? A gente aí também ao longo da semana vai botar mais informações de como é que você pode colaborar, contribuir, chegar junto com a gente. E é isso que a gente espera. Não deixem de seguir Baile das Américas. Fala aí os arrobas de vocês, do Baile, É, do Malungo, do Paulo. arroba Baile das Américas, arroba Sou Malungo. E É isso. Arroba Paulo Emílio Pucci, pelo CCI. Aí acho que tem. Depois a gente pode colocar também aí junto, mandar para você, enfim. Fechou. aí, Gente, um beijo, até logo mais e um fique com a abraço. gente. Acesse nossas redes sociais. Um beijo, meninos. Até mais. Valeu pela participação de todo mundo. Valeu, tchau, tchau. Valeu.
Agora eu estou tentando fechar. Já faz um tempo que eu não vou fazer isso aqui. Estou perdido.